Nos tempos antigos, o povo de Israel estava subjugado na terra do Egito, sofrendo sob a opressão dos faraós. A história de Moisés, o profeta escolhido por Deus para libertar os israelitas, é uma narrativa de fé, milagres e coragem. É uma história de como um homem, guiado pela fé e pela determinação, conduziu seu povo da escravidão à liberdade. A desobediência das parteiras a Faraó. Como os filhos de Israel eram fecundos e se multiplicaram grandemente, Faraó, temendo que, vindo uma guerra, o povo de Israel se juntasse a outros povos e acabassem guerreando contra o Egito, ordenou que todas as parteiras hebreias matassem os bebês do sexo masculino assim que nascessem, mas deixassem viver as meninas. A intenção era reduzir gradualmente a população masculina e, portanto, a capacidade dos israelitas de se levantarem contra os egípcios. Sifrá e Puá, no entanto, temeram a Deus mais do que ao faraó e decidiram desobedecer à sua ordem. Elas permitiram que os meninos hebreus sobrevivessem. Quando o faraó as confrontou sobre o motivo pelo qual os meninos estavam sobrevivendo, elas responderam que as mulheres hebreias eram vigorosas e davam à luz antes que as parteiras chegassem. Por causa de sua ação corajosa, as parteiras foram abençoadas por Deus. A Bíblia relata que Deus foi bondoso com as parteiras e lhes concedeu famílias próprias. Além disso, sua desobediência permitiu que Moisés, um dos bebês hebreus que nasceram durante esse tempo, sobrevivesse. O nascimento de Moisés. Como as parteiras não obedeceram ao faraó, ele ordenou que todos os recém-nascidos do sexo masculino fossem jogados no Nilo para controlar a população. Joquebede, uma mulher hebreia, deu à luz um menino e, para salvá-lo, o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, ela colocou o bebê em um cesto impermeabilizado com betume e piche e o deixou nas águas do Nilo, confiando em Deus para protegê-lo. A filha do faraó, ao tomar banho no Nilo, encontrou o cesto e, ao ver o bebê chorando, sentiu compaixão. Ela decidiu adotar o menino e chamou-o de Moisés, que significa tirado das águas. Coincidentemente, a irmã de Moisés, Miriam, estava por perto e sugeriu que uma mulher hebreia amamentasse o bebê. Assim, Joquebede teve a chance de cuidar de seu próprio filho, até que ele fosse desmamado e levado à corte faraônica. A fuga para Midian. Um dia, já adulto, Moisés foi visitar seus compatriotas hebreus e testemunhou o trabalho árduo a que eram submetidos. Durante sua visita, ele viu um egípcio espancando um hebreu. Sentindo uma forte indignação, Moisés olhou ao redor para se certificar de que ninguém o observava e, em um ato impulsivo de justiça, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, Moisés tentou intervir em uma briga entre 2 hebreus. Um deles perguntou a Moisés: "Quem te colocou como príncipe e juiz sobre nós? Pretendes matar-me como mataste o egípcio?" Com isso, Moisés percebeu que seu ato havia sido descoberto. Quando a notícia chegou ao faraó, ele procurou matar Moisés. Para escapar da execução, Moisés fugiu para a terra de Midian. Vida em Midian. Em Midian, Moisés descansou junto a um poço. Lá, ele ajudou as filhas de Jetro, sacerdote de Midian, defendendo-as dos pastores que as impediam de dar água aos rebanhos. Em agradecimento, Jetro convidou Moisés para sua casa e eventualmente lhe deu sua filha Zípora em casamento. Moisés e Zípora tiveram um filho, a quem ele chamou de Gerson, dizendo: "Sou um estrangeiro em terra estrangeira." A sarça ardente. Um dia, enquanto pastoreava o rebanho de Jetro perto do Monte Horebe, Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça que estava em chamas, mas não se consumia. Curioso, Moisés se aproximou para investigar o fenômeno. Quando Moisés se aproximou, Deus o chamou do meio da sarça: "Moisés, Moisés!" E ele respondeu: "Aqui estou."
Deus então lhe disse para não se aproximar mais e tirar as sandálias, pois o lugar onde estava era terra santa. Deus se revelou a Moisés como o Deus de seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deus disse a Moisés que tinha visto o sofrimento de seu povo no Egito e que havia ouvido seu clamor por causa dos seus opressores. Ele anunciou que iria libertar os israelitas do Egito e levá-los a uma terra boa e vasta, onde manava leite e mel. Deus então comissionou Moisés para ir ao Faraó e tirar os israelitas do Egito. Moisés, porém, sentiu-se inadequado para a tarefa e perguntou a Deus quem ele deveria dizer que o enviou. Deus respondeu: "Eu sou o que sou", e disse a Moisés para dizer aos israelitas que "Eu sou" o enviou. Moisés, relutante e inseguro, argumentou que não era eloquente o suficiente para tal missão, mas Deus garantiu que estaria com ele e enviaria seu irmão Arão para ajudá-lo. O retorno ao Egito. Moisés retornou ao Egito e, junto com Arão, foi ao encontro do Faraó para transmitir a mensagem de Deus: "Deixe meu povo ir". O Faraó, no entanto, recusou-se a libertar os israelitas, e assim começaram as pragas que devastaram o Egito. 10 pragas foram enviadas por Deus, cada uma mais terrível que a anterior, transformando a água do Nilo em sangue, infestação de rãs, piolhos, moscas, morte do gado, úlceras, tempestade de granizo, gafanhotos, escuridão e, finalmente, a morte dos primogênitos egípcios. Água transformada em sangue. Moisés e Arão, seguindo as instruções de Deus, tocaram o rio Nilo com a vara, e toda a água se transformou em sangue. Os peixes morreram e o rio ficou com um odor insuportável, tornando impossível beber a água. Rãs. Deus fez com que rãs invadissem o Egito, infestando casas, quartos, camas e até mesmo fornos e utensílios de cozinha. O Faraó pediu a Moisés para remover as rãs, prometendo libertar os israelitas. Mas depois de as rãs serem removidas, ele endureceu o coração e não cumpriu a promessa. Piolhos. Arão bateu na terra com sua vara, e toda a poeira do Egito se transformou em piolhos, infestando pessoas e animais. Os magos do Faraó não conseguiram replicar essa praga e disseram que era o dedo de Deus. Mas o Faraó continuou inflexível. Moscas. Deus enviou enxames de moscas sobre o Egito, exceto na terra de Gozém, onde os israelitas viviam. As moscas causaram grande destruição e desconforto. Novamente, o Faraó pediu a Moisés para remover as moscas, prometendo libertar os israelitas, mas voltou atrás em sua palavra após a praga ser removida. Peste nos animais. Deus enviou uma praga mortal sobre o gado dos egípcios, matando cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. O gado dos israelitas não foi afetado. Apesar das perdas, o Faraó continuou inflexível. Úlceras. Deus instruiu Moisés e Arão a jogarem cinzas de um forno ao ar, que se transformaram em úlceras e feridas dolorosas nos egípcios e em seus animais. Mesmo assim, o Faraó não cedeu. Chuva de pedras. Deus enviou uma tempestade de pedras devastadora, que destruiu plantações e matou pessoas e animais que estavam ao ar livre. A terra de Gozém foi poupada. O Faraó admitiu ter pecado e pediu a Moisés que parasse a tempestade, prometendo libertar os israelitas, mas novamente endureceu o coração após a praga cessar. Gafanhotos. Deus enviou um enxame de gafanhotos que devorou todas as plantações e árvores restantes no Egito. O Faraó pediu perdão e pediu a Moisés que removesse os gafanhotos, mas voltou a endurecer o coração depois que a praga foi retirada. Trevas. Deus trouxe trevas sobre o Egito por 3 dias, tão espessas que os egípcios não podiam ver uns aos outros, enquanto os israelitas tinham luz em suas habitações. O Faraó chamou Moisés e permitiu que os israelitas fossem adorar a Deus, mas sem levar os rebanhos. Moisés recusou a oferta e o Faraó, com raiva, ordenou que Moisés saísse e nunca mais voltasse. Morte dos primogênitos.
A última e mais terrível praga foi a morte dos primogênitos egípcios, desde o filho do faraó até o filho do prisioneiro e o primogênito dos animais. Deus instruiu os israelitas a marcar suas portas com o sangue de um cordeiro sacrificial, para que o anjo da morte passasse por cima de suas casas e poupasse seus primogênitos. O sangue desse cordeiro já representava a vinda de Jesus a esse mundo. Essa noite ficou conhecida como Páscoa. Após a morte de seu filho, o faraó finalmente cedeu e permitiu que os israelitas deixassem o Egito. Eles partiram em uma jornada que os levaria à Terra Prometida, sob a liderança de Moisés. O êxodo do Egito. Deus guiou os israelitas de forma milagrosa, com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Pouco depois de liberar os israelitas, o faraó mudou de ideia e mobilizou seu exército, incluindo carros de guerra, para persegui-los e trazê-los de volta. Os israelitas, acampados perto do Mar Vermelho, ficaram aterrorizados ao verem os egípcios se aproximando. Com medo, os israelitas começaram a reclamar a Moisés, questionando por que ele os havia tirado do Egito para morrer no deserto. Moisés, contudo, respondeu com fé, dizendo ao povo para não temer e confiar na salvação do Senhor. Então, Deus instruiu Moisés a levantar seu bordão e estender a mão sobre o mar para dividi-lo, permitindo que os israelitas atravessassem em terra seca. Durante a noite, um forte vento leste soprou, dividindo as águas e criando um caminho seco através do mar. Enquanto isso, a coluna de nuvem que guiava os israelitas moveu-se para trás deles, ficando entre o acampamento dos israelitas e o exército egípcio, proporcionando escuridão para os egípcios e luz para os israelitas. Isso impediu os egípcios de se aproximarem dos israelitas durante a noite. Os israelitas começaram a atravessar o Mar Vermelho em segurança, com as águas formando uma parede à direita e à esquerda deles. Quando o exército egípcio tentou segui-los, Deus fez com que as rodas de seus carros ficassem presas, causando confusão entre eles. Ao amanhecer, após todos os israelitas terem cruzado, Moisés estendeu novamente a mão sobre o mar, e as águas retornaram, cobrindo os carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, destruindo-os completamente. Os 10 Mandamentos. A jornada pelo deserto foi longa e cheia de desafios. O povo frequentemente reclamava e duvidava, mas Moisés, com a ajuda de Deus, provia suas necessidades. Deus enviou o maná do céu para alimentá-los, fez brotar água da rocha e deu-lhes a lei no Monte Sinai, incluindo os 10 Mandamentos, que seriam a base de sua sociedade e fé. Deus então decidiu fazer uma aliança com o povo de Israel, estabelecendo-os como sua propriedade peculiar dentre todos os povos e uma nação santa. Deus instruiu Moisés a preparar o povo para a sua manifestação. Os israelitas deveriam se purificar e lavar suas roupas, e deveriam abster-se de certos atos, incluindo relações conjugais, como parte da preparação para se encontrarem com Deus. 3 dias depois, Deus desceria ao Monte Sinai na presença de todo o povo. No 3º dia, houve trovões e relâmpagos. Uma densa nuvem cobriu o monte, e um som muito forte de trombeta ressoou. O Monte Sinai estava todo fumegante, pois o Senhor desceu sobre ele em fogo. O monte tremia violentamente, e o som da trombeta ficava cada vez mais forte. Moisés falou, e Deus respondeu com voz audível. Deus chamou Moisés ao topo do monte e lhe deu os 10 mandamentos, escritos em 2 tábuas de pedra. Esses mandamentos são: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo,
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esses mandamentos foram dados diretamente por Deus, inicialmente na presença de todo o povo, que ficou com medo e pediu a Moisés que fosse o intermediário entre eles e Deus. Após os 10 mandamentos, Deus entregou a Moisés leis civis e religiosas e as leis cerimoniais, que não se misturam com as leis morais dadas por Deus nas tábuas de pedra. O tabernáculo. Após a entrega dos 10 mandamentos, Deus deu a Moisés instruções detalhadas sobre a construção da tenda da congregação, conhecida como tabernáculo. Deus ordenou que os israelitas trouxessem ofertas voluntárias de materiais preciosos, como ouro, prata, bronze, tecidos finos, peles, madeira de acácia, óleo, especiarias e pedras preciosas. Esta estrutura portátil servia como um local de encontro entre Deus e o povo de Israel durante sua jornada pelo deserto. A tenda da congregação simbolizava a presença de Deus no meio de seu povo e foi construída conforme as instruções divinas transmitidas a Moisés no Monte Sinai. Moisés coordenou a construção conforme as instruções detalhadas que recebeu. O tabernáculo foi erguido com precisão meticulosa, refletindo a importância de obedecer aos comandos divinos em todos os detalhes. Após a conclusão da construção, Moisés ungiu e consagrou o tabernáculo e todos os seus móveis. Os sacerdotes também foram consagrados para ministrar no tabernáculo. Quando tudo estava preparado, a glória do Senhor encheu o tabernáculo, sinalizando a presença de Deus no meio do seu povo. O bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei de Deus, ele permaneceu ausente por 40 dias e 40 noites. Durante esse tempo, os israelitas ficaram inquietos e impacientes. Então se aproximaram de Arão e disseram: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão, irmão de Moisés e seu porta-voz, cedeu à pressão do povo. Ele pediu que todos retirassem os brincos de ouro que estavam usando e os trouxessem a ele. Arão fundiu o ouro e o moldou em forma de um bezerro. Em seguida, o povo declarou: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro e proclamou um dia de festa ao Senhor. No dia seguinte, o povo ofereceu sacrifícios e celebrou comendo e bebendo, entregando-se a uma orgia. No Monte Sinai, Deus informou a Moisés sobre o que estava acontecendo e expressou sua ira contra os israelitas. Ele disse a Moisés que pretendia destruir o povo e fazer de Moisés uma grande nação. Moisés intercedeu pelo povo, implorando a Deus que não destruísse os israelitas. Ele lembrou a Deus das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, e argumentou que a destruição do povo daria ocasião aos egípcios de blasfemar contra Deus. Ouviu Deus a intercessão de Moisés e decidiu não destruir o povo. Moisés desceu do monte com as tábuas da lei. Ao ver o bezerro de ouro e o comportamento do povo, Moisés ficou tão irado que quebrou as tábuas ao pé do monte. Moisés queimou o bezerro de ouro, moendo-o até virar pó. Moisés confrontou Arão sobre o que havia acontecido. Arão tentou justificar suas ações, dizendo que o povo era propenso ao mal e que o bezerro simplesmente saiu do fogo quando ele lançou o ouro nele. Moisés ficou à entrada do acampamento e convocou todos os que estivessem do lado do Senhor a se juntarem a ele. Os levitas responderam ao chamado. Moisés ordenou aos levitas que matassem os idólatras, e cerca de 3.000 homens foram mortos naquele dia. No dia seguinte, Moisés voltou a subir ao Monte Sinai para interceder pelo povo novamente, buscando expiação por seu pecado. Deus reafirmou sua aliança com Israel, mas declarou que puniria o pecado do povo.
Moisés pediu a Deus que perdoasse o pecado do povo e ofereceu sua própria vida em troca. Mas Deus respondeu que cada um seria responsável por seus próprios pecados. Moisés fere a rocha em Meribá. Após a morte de Miriam, irmã de Moisés, os israelitas começaram a murmurar contra Moisés e Arão, reclamando da falta de água. Eles confrontaram Moisés e Arão, dizendo: "Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs e nem sequer água para beber?" Moisés e Arão buscaram orientação de Deus sobre como lidar com a situação. Deus instruiu Moisés a falar com a rocha, e ela produziria água para o povo. Moisés, no entanto, ficou irritado com a murmuração do povo e, em vez de falar com a rocha, ele golpeou-a 2 vezes com seu bordão. Água jorrou da rocha, mas Moisés desobedeceu à instrução divina ao agir impulsivamente e demonstrar falta de confiança em Deus. Devido à desobediência do povo e sua própria falha em seguir uma ordem específica de Deus, Moisés não teve permissão para entrar na terra prometida. No entanto, ele teve a honra de ver a terra de Canaã do alto do Monte Nebo, onde Deus lhe mostrou a vasta terra que seus descendentes herdariam. A serpente de bronze. Durante a jornada, Moisés e o povo de Deus enfrentaram várias dificuldades, como a falta de comida e água. Em um desses momentos de dificuldade, o povo começou a reclamar contra Deus e contra Moisés, questionando por que haviam sido tirados do Egito para morrer no deserto. Como resposta à murmuração do povo, Deus enviou serpentes venenosas entre os israelitas. Muitas pessoas foram mordidas e morreram, o que levou o povo a reconhecer o seu pecado e a buscar a intercessão de Moisés. O povo pediu a Moisés que orasse a Deus para remover as serpentes. Moisés orou, e Deus instruiu-o a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em um poste. Deus disse que qualquer pessoa mordida por uma serpente, ao olhar para a serpente de bronze, seria curada e viveria. Depois de todas estas coisas, Moisés morreu ali com 120 anos e foi sepultado por Deus em um local desconhecido. Da geração que deixou o Egito, somente entraram na terra prometida Josué e Calebe, junto com a nova geração que havia nascido no deserto, pois o povo de Deus andou neste lugar de provação durante 40 anos. A história de Moisés é uma epopeia de libertação, fé e liderança. Ele é lembrado como um dos maiores profetas de todos os tempos. Alguém que, apesar de suas próprias fraquezas e dúvidas, confiou em Deus e cumpriu sua missão de conduzir o povo de Israel da escravidão à liberdade. Ele é, até hoje, considerado um dos homens mais mansos que já existiu. Moisés deixou um legado eterno, não apenas para os israelitas, mas para toda a humanidade, como um símbolo de coragem e fé inabalável. Até o próximo vídeo. E se quiser saber mais, a Bíblia te mostra.